Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E finalmente, olha só, temos aqui uma convidada, finalmente eu trouxe aqui pra gente conversar sobre o projeto. Lembra que eu prometi, né? Falei que ia trazer, tá aqui a convidada, vamos falar bastante sobre o projeto, muitas perguntas bem legais e vocês vão entender, vão saber o que diabo é o projeto em si. E a gente vai para os recadinhos. Tem um recadinho para dar. O recadinho aqui, se tiver tudo certo, né, lançou no dia certinho, significa que amanhã, domingo, vai ser o dia do amigo. Então, feliz dia do amigo para todo mundo aí, para todos os meus amigos também, feliz dia do amigo. E deixa eu ver mais alguma coisa também. Ah, sim, eu queria dar o contexto histórico que a gente está vivendo atualmente, né, que, como é o nome dele, o senhor Donald Trump, né, ele anunciou uma taxação de 50% para o Brasil, né? Então, um verdadeiro caos aqui na política brasileira e no mundo todo, né? Tá tendo guerra e tudo mais. Então, esse é o contexto histórico que a gente está vivendo no momento, tá? 2025 e no dia dessa gravação a gente está aqui desde que Deus. Hoje é 13. Hoje é 13 de julho de 2025. Então, pense no caos que a gente está agora. Oi? Amanhã é domingo. Porque vai sair no amanhã, sábado. no dia do que lança o episódio, ele lança no sábado e amanhã é domingo, entendeu? Já Eu desejo. sei, mano, relaxa. Tem outra pessoa que tá participando aqui dos bastidores, A colaboradora. da colaboradora aqui. E deixa eu ver mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Recadinhos, né? Foram dados, tem algum recadinho também. Não. Só que no domingo, dia 20, tem a campanha do quilo. Isso, tem a campanha do quilo, né? Se você está assistindo no dia certinho, amanhã vai ter a campanha do quilo, então participe para ajudar as pessoas e tudo mais, ok? E é isso, então vamos para a entrevista, vamos falar sobre o projeto, muita coisa para a gente conversar. Isso. Assim, roda as vinhetas. Sim. Vamos então começar finalmente falar sobre o projeto e com a convidada que a gente trouxe, Ana Cândida. Por favor, se apresente de quem você é, de que cidade você está falando. Bom, primeiro a gente tá bem nervoso, né? A gente tem costume de falar, mas não para tanta gente, né? Mas a gente tá muito feliz de estar aqui. Eu sou Ana Cândida. Sou do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, junto com o Vitor. Né? Nós fazemos parte de um projeto com crianças e jovens, né? Que é o projeto Educação do Ser. Hoje eu estou na coordenação, mas é uma coordenação participativa, onde todos fazem parte disso, né? Que uma pessoa só não consegue, né? Ela precisa de muita gente, ela precisa de muito apoio. Então hoje, né? Formalmente sou a coordenadora, mas é uma coordenação participativa, onde a gente tem muitos braços trabalhando, muitas mãos se ajudando. E eu acho que isso se estende para todos os trabalhos do Bezerra, né? Mesmo que a gente tenha a presidente, tudo formalmente, né? Legalizado, né? Mas todas as pessoas, todos os trabalhadores, eles conseguem ajudar, eles podem dar, pode fazer isso, a gente tem uma ideia daquilo outro. Porque, né? A gente precisa de gente, né? Para que isso aconteça, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas que trabalhem. Porque uma pessoa só, ela não vai conseguir dar conta de tudo, né? Como uma presidente, ela não consegue. Por isso que ela distribui em coordenações, né? Para que cada um possa cuidar daquela parte. Então, realmente é uma coordenação participativa. Se não fosse, não daria certo. A primeira pergunta, né? Em síntese, né? O que é o projeto? Bom, o projeto é um projeto. Na verdade, nós idealizamos ter uma formação, né, dentro da Casa Espírita, dentro dos pilares do Espiritismo, mas uma formação de pessoas, né, de uma forma holística, de uma forma universal, assim. Não só da parte religiosa, né, de trazer
todos os ensinamentos do Espiritismo, mas a prática disso, né? A gente é um projeto onde a gente se preocupa com o ser, tanto que o nome do projeto é Educação do Ser, né? A nossa, quando nos reunimos, né, o grupo se reuniu para chegar a um nome, ele traz a educação do ser como que o ser holisticamente, o ser como um todo, não é só a parte religiosa, porque não é só isso, né? A nossa vida, ela permeia por vários caminhos, né? Por vários âmbitos, né? A gente tem a parte profissional, a gente tem a parte familiar, a gente tem os nossos amigos, a parte social, né? Então, tudo isso, a intenção do projeto é a gente formar cidadãos de bem, cidadãos que possam estar completos, né? Então não é só trazer, né, como o catecismo, né, que era aquela coisa que segue as questões da Bíblia, e nós, como já usamos muito na evangelização infantil, aquela ordem, né? Moisés, né? Jesus, aí vem Kardec. A gente usou por muito tempo essa metodologia, né? Hoje a gente vê que as crianças, os jovens, eles precisam também disso, mas demais, né? A gente, durante a pandemia, né, a gente já vai entrando aí um pouquinho de como é que o projeto se iniciou. Durante a pandemia, nós tivemos aquela parada, né? E isso, alguns tios, principalmente a Jace, estava lá incomodado do que é que a gente poderia fazer. A gente estava tanto tempo parado, né? E aquelas crianças, como é que elas estavam? Como é que as famílias estavam? Como é que eles estão sentindo esse momento, né? Onde a realidade das nossas crianças são crianças carentes, né? Que vivem em lares que às vezes tem muita gente num lar só. Então a gente ficou pensando como é que isso estava afetando aquelas crianças, né? Sem escola, né? Muitas passando por grandes dificuldades. Então surgiu a ideia da gente visitar essas casas, né? E enquanto isso a gente foi estudando alguns filósofos sobre educação, de que maneira a gente podia ajudar essas crianças, e nessas visitas a gente conseguiu entender que as famílias estavam preocupadas com os futuros dessas crianças, né? Preocupadas o que seria após a pandemia, né? Porque as escolas pararam e as crianças ficaram sem estudar, que já não era um estudo de tanta qualidade, mas ficar zerado, a gente sabe que a gente fica atrás, né? Nós que também viemos, né, de famílias que não são herdeiras, né? As nossas famílias, a gente vai herdar, o que a gente vai herdar é só intelectualmente falando. É tudo da classe trabalhadora. Tudo da classe trabalhadora. Então, a gente sabe a dificuldade que a gente já fica, né? A gente sempre está à margem, né, do mercado, a gente sempre está. Porque se a gente não correr mais do que os outros, a gente não vai chegar muito, muito longe. Então, as famílias, as mães, os pais, as avós, elas tinham essa preocupação. Como é que seria esse retorno? Né? Então, nós fizemos um questionário, né? Fomos visitar os lares e vimos essa preocupação deles, de que as crianças precisavam de um apoio, né? E se inicialmente o projeto nasceu com a vontade de ter um reforço escolar também, né? Porque o que adiantava a gente só falar do espiritismo se tantas ali não sabiam nem ler, né? Como é que a gente ia trazer tantos esclarecimentos se a gente não conseguia, às vezes, dar a elas o mínimo, né? Tinham crianças que não sabiam escrever seus nomes. Isso é muito sério, né? E crianças com idade escolar um pouco mais avançada. Então, nossa ideia inicialmente era a gente poder ajudar essas crianças nessa parte escolar. Nosso projeto inicial era a gente ter um momento, né, de ter essa ajuda, esse reforço escolar. Então, o projeto foi, todo momento ele tem se reformulado, né? Vitor é o nosso companheiro aqui, ele está sempre conosco e está nos ajudando toda hora. O projeto é algo que vai estar sempre em mudança, né? Sempre em aprimoramento. Então, inicialmente a gente começou
com algumas aulas de português e matemática, né? Além da parte moral, que nós não deixamos de ter só porque a gente falava de português e matemática. Tanto que tantas vezes o português e a matemática estava dentro das questões morais, né? Das questões que a gente precisa melhorar. Então, essa foi a origem desse projeto, né? Ele ainda tem se modificado e a gente começou em 2022. 22 ou 23? Né? Eu acho que foi. Acho que foi 22. Porque a pandemia oficialmente, né, acabou em 2023, oficialmente, né, a data. Mas eu acho que a quarentena deve ter acabado em 2022. Eu acho que a gente começou em 22, eu acho que agosto, mais ou menos. É por aí. Não é? A gente voltou. Ou foi 2022 ou 2023. É mais ou menos isso. Então, todos os anos a gente tem modificado, né? De acordo com a necessidade. Porque a gente vai conversar, a gente não vai dar spoiler da nossa conversa, mas a gente vai conversar porque as crianças, elas são as projetistas, né? Nós somos executores, mas vem delas, né? Tudo que a gente tem feito é através do que as crianças estão demandando, né? O que elas precisam. Qual a necessidade delas, das famílias. É a partir daí que a gente tem alinhado, né, o nosso trabalho. Perfeito. Uma das coisas, um dos pontos mais importantes do projeto é que ele se adapta. Sim. Ele é flexível e dependendo da condição de... Porque se a gente for, já spoiler aqui, né, de levar isso aqui para outros centros, outras casas, outras comunidades, o projeto ele não pode ficar, ser uma cópia do que foi aqui, sim, mas sim se adaptar à realidade de cada lugar. E a necessidade, né? E a necessidade de cada lugar. Isso mesmo. Então, uma das coisas mais importantes do projeto. Então, a gente já deu aqui, né, entendimento. Já falou muito. No como o projeto nasceu, né? Ele nasce justamente na pandemia, né? Justamente a gente questionando, a gente passou um tempinho, certo, se reunindo, né? Toda semana a gente fazia uma reunião para estudar. Eu me lembro que a gente estudou Comênios, estudou Pestalozzi, Kardec, a gente viu como é que a metodologia de estudo, enfim, a gente estudou vários teóricos para a gente ter uma base, né? A escola de Eurípides, né? A escola da Ponte. A gente estudou muita coisa que trouxesse para a gente esclarecimento. E, inclusive, como a Fabíola estava participando dos estudos e ela estava fazendo a transcrição, né, quer dizer, não uma transcrição total, mas ela fez a transcrição de todas as reuniões. Basicamente, a gente tem um livro das reuniões que a gente fez. Vale muito a pena ler o estudo, todas as reuniões que a gente fez, porque a gente tem uma base muito legal do que a gente vem pensando desde o começo. Isso, verdade. E se eu encontrar, eu vou tentar dar um jeito, certo, de fazer um PDF, aí eu disponibilizo o link na descrição do vídeo para vocês lerem. Porque não é segredo nenhum, né? Não, de jeito nenhum. É um projeto aberto, se vocês quiserem pegar, ler direitinho. E modificar e querer aplicar em outro lugar, né? Porque a ideia hoje, né? Hoje ele já não está mais do jeito que a gente planejou inicialmente, né? Isso. Que a gente foi vendo outras necessidades. Mas a ideia principal e tudo que a gente tem modificado, isso pode ser usado em qualquer lugar. Então aqui, só pra gente, você já falou, mas só para a gente ter uma síntese, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto, principalmente, é a gente transformar cidadãos. Principalmente. Né? Porque o cidadão, ele é completo. Ele não só cuida de uma certa área, né? Ele vai ser a pessoa que ele é dentro da casa espírita, onde a gente está trabalhando com eles, que ele seja na casa dele, que ele seja na escola, que ele seja na sociedade, que ele tenha condição de saber a contribuição dele para o mundo, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? De transformar a vida dessas crianças e a nossa vida, porque tem sido transformada também, né? A partir do momento que a gente tem esse contato, a partir do momento que
que a gente tem aprendido com eles, porque eles trazem muito pra gente. Então eu acho que o projeto, a intenção é essa, fazer com que esses jovens se reconheçam e como cidadãos de bem. Eu acho que é isso. Até o nome, né? Já falou, né? Foi o projeto que a gente achou que Educação do Ser, né, trazia uma parte que cuida de vários aspectos, né? Que é do ser humano, né? Eu acho que o ser humano, ele é muito complexo, né? Ele não é só espiritualidade, ele também é matéria, ele também, né, tem... Então eu acho que o ser, ele engloba tudo, né? Eu acho que foi isso que eu acho que no momento em que todo mundo se reuniu, essa foi a parte que ganhou, porque ela traz essa parte holística. Eu acho a palavra holística muito chique, mas ela trazendo, né, que ela cuida de muitas coisas, né? Ela não está só focada numa determinada área, ela está realmente, ela é abrangente. Eu acho que a intenção no nome é esse. E eu acho que também é uma questão de... É um ponto principal do espiritismo em si, né? Não é só uma coisinha ali. É, isso mesmo. Que é a mudança, né? A evolução. A gente já está falando sobre isso. Mas sobre como o projeto em si, na prática, ele funciona. Né? Como é que ele é organizado, como é que um sábado, porque os projetos, né, acontecem todo sábado à tarde, né, de 2 às 4 horas. Aí como é que funciona, como é que é estruturado, né, um sábado? Tipo, se uma pessoa chegar lá, o que é que ela vai encontrar? Bom, primeiro a gente precisa dizer que o projeto deste ano, 2025, ele tem como tema central o homem de bem, né? Nós pautamos as nossas, né, tudo que nós estamos fazendo esse ano dentro Essa temática. Da temática do homem de bem, né, que está lá no Evangelho. E a gente leu essa mensagem algumas vezes, né, para a gente poder trazer, porque ele traz as características de um homem de bem. E o homem de bem, ele tem várias características, né? E a gente está trazendo isso, é a temática do projeto desse ano. Mas o que a gente encontra? Primeiro, a gente chega na nossa casa, as crianças chegam assim, cheias de energia, uma coisa maravilhosa. A gente vai cantar, né? Eu não vou cantar para vocês, porque a gente não quer que vocês saiam da... Vamos continuar. Então a gente não vai cantar. Então, a gente canta, né? A gente recebe as crianças, quem chega um pouquinho mais cedo consegue jogar, porque a gente tem um joguinho lá, eles jogam, eles interagem, então a gente canta, a gente conversa, a gente passa os recados que a gente precisa passar. Depois a gente faz uma prece coletiva, né? Que nós estamos dentro de uma casa espírita, então todos os nossos trabalhos iniciam e finalizam com a prece. Então, a gente faz a prece com as crianças e a gente tem hoje 3 turmas, né? A gente tem a turma Sementes, que são as crianças menores que estão chegando com a gente no primeiro ano delas, né? E aí a gente tem trazido histórias, trazendo a parte moral de uma forma lúdica, né? Onde eles vão, a partir das historinhas, ter essa interação. Então, essa é a Sementes. A gente tem os Frutos, que são as crianças que já estão com a gente há algum tempo, né? Que a gente começou com essas crianças tendo as aulas de português, matemática, mas hoje a gente já entende que eles conseguem, né, ir um pouquinho mais além. A gente hoje, esse ano, a gente não trabalhou essa parte de português e matemática. Realmente a gente está tratando das questões morais, das questões sociais. A gente tem trazido isso para eles. Então, e a gente tem a turma Universo, né, que são os nossos jovens, que são lá os crânios, cabeças. Eles estão lá aprendendo, assim, é uma turma muito boa, né? Mesmo sendo pequena, mas elas são muito bons, eles interagem bastante, eles ajudam, eles estão sempre participando. Então, nós temos essas 3 turmas. Inicialmente, nós temos um tema para o dia, né? Cada turma vai ter de acordo com a sua turminha, né? Não é nem faixa etária, porque a gente tem umas diferenças de idade, mas assim, de entendimento, né? Porque às vezes a gente tem uma criança mais jovem, mas que tem um entendimento diferente, né? Das menores. Então, é mais uma questão realmente de até onde eles conseguem chegar, né? Porque a gente daqui a pouco pode ter crianças menores na turma Universo, porque elas já acompanham, né, aquela dinâmica. Então, nós temos essas aulas, cada um na sua dinâmica. Então, nós contamos uma história, nós trazemos
alguma situação para eles resolverem, e a gente faz brincadeira, a gente canta, a gente traz tarefas, né? Eles adoram tarefinhas, assim, eles gostam muito, porque eu acho que lembra muito da escola, né? Eles ainda estão muito doutrinados com a escola, né? Que tudo tem que ter uma tarefinha. Eles sempre, quando a gente não traz, eles sempre cobram aquela tarefinha. Então, a gente tem esse momento com eles, a gente tem jogos, a gente tem conversas, eles gostam muito de ser escutados, né? A gente abre muito isso para que eles falem a opinião, o que é que eles acham, então eles querem ser escutados. E a gente tem o lanche, né? Então, as crianças que tiverem um dia interesse de nos conhecer, né? As mamães que quiserem levar seus filhos, não tem nada demais no nosso encontro, né? Ao contrário, quem vai não quer deixar de ir, né? Então, a gente tem um lanchinho, né? Toda semana a gente tem um lanche em que eles recebem esse lanche, né? A gente tem um lanche com frutas, bolo, pão e suco, né? Nós não trabalhamos com refrigerante com as crianças. Realmente as crianças só tomam suco. A gente tem fruta no primeiro sábado. No segundo sábado a gente tem um sanduíche maravilhoso, feito lá por tia Jace, com um patezinho de ovo, tudo de bom, com um suquinho. Aí tem o bolo com recheio e suco, né? Então, assim, são esse momento a gente, na saída, né? Então, eles lancham para ir para casa. E vai dizer que o lanche de fruta, as frutas são escolhidas por eles. Sim, A gente não falou sobre isso não, mas tudo bem. Nosso projeto, ele é coordenado pelas crianças. Porque nós usamos, por isso que a gente disse tantas vezes que a coordenação é colaborativa, mas quem manda são eles e nosso público é exigente. Então, tudo que é feito dentro do projeto é com a participação deles. O lanche a gente fez junto com eles, foram eles que escolheram, né, as frutas, o lanche, o bolo, né, tudo isso a gente tem perguntado, né, eles fazem parte, né. Uma coisa interessante é que nós temos algumas comemorações. A gente pode falar agora, né? Pode. Das comemorações. Pode. Nós temos algumas comemorações. Nós não comemoramos Dia das Mães, nem Dia dos Pais. Nós temos a comemoração do Dia da Família, que é uma comemoração que nós já temos em nosso calendário. Nós temos a comemoração das crianças, né? O Dia das Crianças. E a gente tem o encerramento. São as nossas três, né? As nossas três principais comemorações. Então, isso, no início do ano, a gente já vai sentando com as crianças e eles vão dizendo o que é que eles gostariam, de que forma a gente vai fazer aquilo. E o mais importante, eles que trabalham. Não é trabalho infantil. Não é. Não é. Mas eles ajudam na decoração, eles ajudam com as ideias, são eles que fazem, as lembrancinhas são eles que fazem, são eles que colaboram para isso. Então, isso tem dado muito certo, né? A gente tem visto que as crianças, elas se envolvem assim, elas tomam conta. É como aquela coisa assim, eu participei, então eu tomo conta, eu cuido, eu tenho zelo. Então é isso que a gente tem sentido, né? Porque eles de fato participam. Eles não estão só lá como meros participantes, assim, aqueles que a gente chega... Passivo, assim. Passivo, não. Eles colaboram, né? As coisas... E a gente deixa isso bem claro, que se eles não colaborarem, não tem comemoração. E é maravilhoso, porque eles que trouxeram, a gente tem um grupo de dança, né, de arte, na verdade, e que eles têm trazido toda a comemoração, uma apresentação de dança, assim, com uma música que traz uma mensagem muito bonita, né? Acompanho o Vitor, que tem lá, né? As nossas comemorações também estão, né, Vitor, no canal, né? Ou não? As comemorações... Eu acho que você... Tem mais no Instagram. No Instagram. Aí tem, como é ele que é responsável por isso, tem aquela posta aqui, algumas fotos, várias coisas. Então, se vocês acompanhem, que vale a pena, assim, para vocês verem o quanto que de trabalho que eles fazem, né? O que é que eles são capazes de fazer quando eles têm essa oportunidade. Isso. Porque é realmente maravilhoso tudo que eles trazem, assim, com muito esforço, né? Com vontade, eles querem que aquilo seja visto. É importante. É isso. Perfeito.
Então aqui, como é que a gente consegue, né? A gente tem os temas e como é que a gente concilia esses temas com a didática espírita em si? O espiritismo, ele é ação, né? Ele é modificação, ele é evolução, né? Ele não tem como a gente falar de espiritismo e ficar parado, né? Então, tudo que a gente traz, né, da parte moral que a gente conhece, né, do espiritismo, de ser bom, né, de ser caridoso, de ter a consciência da nossa participação. Então, todos os temas estão focados nisso, né? Diante de todos os ensinamentos espíritas que temos, né? Porque todos nós viemos do espiritismo desde muito cedo, né? Não é que, não, porque a gente não está falando de Moisés, a gente não está falando de Kardec, que a gente não está falando de espiritismo, né? A gente está falando do que o espiritismo faz na nossa vida, do que ele consegue nos transformar através dessas mensagens, né? A gente trazer tudo que a gente aprendeu para a prática. De que forma? De que forma o espiritismo ele vai realmente fazer diferença? Não é só a gente sabe que existe a vida após a morte, mas a gente tem que trazer isso na prática, a gente tem que fazer que eles sintam aquilo, porque senão a gente vai acabar tendo, a gente sabe que o nosso público, ele é 90% evangélico, né? Não se choquem, mas é verdade, né? O nosso público, ele é, se brincar, 95%, né? Mas eles são evangélicos. Os pais são evangélicos e eles confiam no nosso trabalho e permitem que seus filhos estejam na nossa casa, né? Então, em nenhum momento a gente quer criar nenhum conflito entre os filhos e os pais para que eles virem espíritas, mas eles precisam ser cidadãos de bem. Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, lá dentro da igreja evangélica, mas eles precisam saber o que é esse sentimento de pertencimento, né? Essa coisa do que é que eu posso ser melhor, independente de onde eu esteja, né? A gente não está querendo... seria maravilhoso que todos, né, vissem o espiritismo, poxa, vou me aprofundar, né? Vou estudar, mas eles vão ter sempre a ideia do espiritismo como algo revolucionário, algo que mudou a vida deles, né? Que trouxe amor, cuidado, né? Respeito, consideração, porque é isso que a gente traz nas nossas mensagens, é isso que a gente traz na nossa casa, né? A gente respeita a crença deles, mas a gente vai falar da nossa crença através das nossas ações. Isso é o grande... Aí faz, como pode crianças que são evangélicas, algumas nem participam, né, das escolinhas evangélicas, elas estão só com a gente. Alguns participam das duas e tá tudo bem, né? Quanto mais bem, melhor, né? Então, não vai conflitar com o que eles conversam em casa, não, porque lá ele vai poder dizer assim, eu tô lá, mas eu tô aprendendo a ser melhor aqui. Então, o nosso intuito é fazer com que eles sejam pessoas melhores, né? Pessoas que conseguem pensar, questionar e não receber tudo e baixar a cabeça e tá tudo certo. Não, a gente saber por que é que tá assim. Então, isso é o espiritismo, né? Foi isso que ele nos ensinou, que a gente não pode escutar tudo, né? E acreditar em tudo. A gente precisa questionar, né? Mais do que nunca o espiritismo nos ensinou a questionar. Nos ensinou a olhar para as coisas e dizer assim, por que está assim? Né? O que é que eu posso melhorar? Né? Qual é a minha parte nisso? Então, o projeto traz isso, né? Que eles possam entender qual é a minha parte dentro da sociedade, dentro do mundo. Então, o espiritismo ele é latente, né? Ele está lá todo momento, mas de uma forma prática, de uma forma de mudança, a necessidade de mudança, de evolução, sem estar restringindo, né, apenas o espiritismo. Nós falamos das outras religiões também, né? Até porque a gente está lá, é diverso.
Então a gente tem falado desse respeito, né? De cada um no seu lugar, mas que a gente está todo mundo indo para um lugar só, né? É uma coisa só. É um Deus único, né? Que a gente somos filhos dele. Então precisamos estar nessa relação harmônica. Então eu acho que é isso que a gente tem trazido no projeto, respeitando cada um os seus limites, as suas crenças, as suas dificuldades. A gente tem respeitado esse espaço das crianças. Perfeito. Uma coisa assim, do Espiritismo é que nem Kardec, nem ninguém, nem o projeto, né, tem a intenção de formar adeptos espíritas. Não. Não tem no livro dos espíritos, não tem isso, nenhum livro, né? Você não vai ver Kardec falando, olha, você tem que ir lá convencer as pessoas de que elas precisam ser espíritas, não. E que a única maneira de ser feliz ou de coisa é ser espírito. Não é isso. Mas sermos pessoas boas, sim, né? Então, no momento em que a gente boas, que eu digo, é que sejam pessoas conscientes, né? Porque quando a gente traz a consciência, a gente traz esclarecimento, a gente cresce, né? E aí a gente quer crescer junto. A gente não quer crescer sozinho. A gente quer um crescimento coletivo. Então esse crescimento coletivo precisa dessa consciência e também de respeitar o limite do outro. O outro, ele não consegue acompanhar isso. Então vamos ajudar, vamos ver de que forma a gente pode levar ele com a gente. Então, todas as crianças, o nosso intuito é que todas as crianças consigam vencer junto conosco, né? Mais uma vez, a palavra colaborativa, ela não é à toa. Ela, de fato, é a nossa regência, né? Ela tem que ser colaborativa. No momento em que eu vejo que um está mais atrás, a gente vai lá e traz ele para a gente continuar essa caminhada aí. Pronto, perfeito. Então, dentro disso, que tipo de mudança você tem visto nas crianças? Você já viu, observou que aquela criança era assim e agora ela está desse jeito? Bom, vamos primeiro para a parte da mudança com relação ao esclarecimento, com relação à escola mesmo, né? Quando a gente começou o projeto que estava nessa intenção de dar esse reforço, a gente percebeu que crianças que não escreviam seus nomes, né? Que elas não tinham, estavam realmente bem aquém na escola. E a gente sabe que o nosso sistema, ele não deixa mais a criança, né, reprovar, né? Ela não é que ela passou de ano e ela aprendeu, né? Não, esse não é mais o nosso sistema, né? Infelizmente ela vai passando, né, sendo levada. E o que a gente percebeu é que algumas crianças, né, com esse trabalho, não estou dizendo que isso é só responsabilidade do projeto. Não é isso, né? Porque elas têm escola, algumas crianças vão pro reforço, mas a gente conseguiu fazer com que as crianças tivessem um pouco mais de interesse, né? A gente conseguiu que elas olhassem para algumas situações, né? E enquanto a gente estava tendo essas aulas de português e matemática, a gente tem uma das crianças da Universo que ele se destaca lá e ele falava assim: tia, a gente estava falando sobre isso, que a gente tem professores, gente. Tiana não é professora, não, mas tem professor. A gente tem tio Marcos, a gente tem tio Felipe, né? A gente tem professores de verdade. Não é só de boa vontade, tem professor de verdade, de formação. Então, ele trouxe umas coisas de astronomia, ele trouxe algumas, né? E ele usou isso, assim, na vida, né, na escola, e ele tirou lá umas boas notas, e você escuta. Ele, inclusive, passou em um concurso, né, da escola e foi chamado para fora do Brasil, mas, infelizmente, ele não conseguiu ir. Mas a gente vê potencial, né? A gente vê potencial. A gente só está dando material e ele está lá construindo. Então, a gente vê que existe esse retorno, né? Da gente ver crianças que, às vezes, a gente tem um grande número de desistência, né? Sempre teve, né? No nosso trabalho, a gente começa com uma quantidade e, às vezes, ou se perde o interesse, ou o sábado é aquele dia que faz o curso,
ou que tem um evento, né? Então, algumas crianças desistiram. Então, a gente tem conseguido, né, que as crianças permaneçam, né? A gente tem visto que elas estão interessadas em interagir, elas estão interessadas em fazer parte, porque elas constroem junto conosco. Então, a partir disso, elas se tornam corresponsáveis e elas sentem isso. Ela faz, pronto, aquilo ali só vai andar se eu estiver lá, né? Se eu fizer, se eu puder minha contribuição. Então, as escolhas dos temas, a gente falou sobre isso, que tudo é eles que escolhem, né? O nosso público, ele é exigente. São eles que escolhem os temas, eles que escolhem o lanche, eles que escolhem a festa. Até a nossa camisa linda e maravilhosa, não sei se dá pra ver, né? Linda, ó. Eu boto uma foto de... Uma foto, é a coisa mais... Tudo isso aqui foram pintados por eles. E assim, é o nosso xodó. Tem gente que quer passar a semana todinha com ela. Mas assim, a gente vê isso, essa mudança nas crianças, porque eles são escutados, né? Como eles dizem assim, alguém me dá importância, alguém dá importância para o que eu falo. Eles se importam comigo. Então, eu acho que essa é a grande... o nosso grande ganho é saber que elas entendem que elas estão no lugar seguro e que elas são escutadas, né? Que a gente tem vontade que eles participem, né? Que esse amor que a gente transborda no trabalho, eles conseguem sentir isso, como se fosse palpável de fato. Tem uma história marcante assim, que você vai compartilhar? Isso, Maria, todos os encontros são histórias marcantes, né? A gente tem histórias do dia a dia, né? Assim, eu particularmente passei um tempinho afastada do projeto, né? Essa é uma história particular, não é só do projeto. Envolve o projeto, mas uma história particular, né? Nós passamos um tempinho afastado para fazer um tratamento e passamos um tempo sem conseguir estar lá presente, né? Então, todas as aulas nós éramos lembrados e eles faziam questão de que as pessoas gravassem um vídeo cantando para a tia Ana, né? Para a tia Ana voltar logo, para a tia Ana ficar boa. Então, assim, é uma coisa que me emociona muito, porque eu digo que um pedaço da minha cura foi por conta deles, né? Porque todo aquele amor, tudo aquilo que a gente recebia, a vontade que eu tinha de estar ali, né? A vontade que eu tinha tanto que eu fui indisciplinada em alguns momentos e estava lá com a minha máscara, afastada deles, que era um trabalho para conter, mas todo momento eles estavam lembrando, né, de tia Ana, eles faziam questão. Então, isso traz uma mensagem de que a gente tem feito alguma coisa certa. De algum jeito a gente está acertando. Né? Não é só a tia Ana. Né? Naquele momento era a tia Ana que precisava. Então eles se voltaram para a tia Ana, mas não é a tia Ana. É o grupo em todo. É o trabalho como um todo. Né? Todos nós sentimos isso das crianças. Todos nós sabemos desse amor imenso que eles têm por nós. Né? Por querendo que a gente esteja ali, do lado deles. Porque a gente está ali cuidando deles. Então, são todos os dias, quem tiver interesse de conhecer o trabalho, venha, porque a gente chega e não quer nunca mais ir embora. Isso é certo. E tem trabalho para todo mundo. Para todo mundo. Quais os maiores desafios que a gente já teve no projeto? Eu acho que o desafio principal, o primeiro, é a gente entender por que a gente não fala mais como a gente falava antes, né? Daquela coisa metodológica de Moisés, Jesus. Por que não mais, né, usar esse formato? Então, foi difícil para algumas pessoas entenderem, né? Que como se a gente quisesse fazer algo diferente e desassociado da doutrina. Não é essa a intenção. Nossa intenção, na verdade, é trazer a doutrina viva. É trazer a doutrina de uma forma prática, que a gente sinta ela, que ela não seja só real, né? Que ela não seja só algo teórico, né? Que a gente conhece na teoria e que às vezes a gente não consegue sentir, às vezes a gente não consegue
entender, né? Então, eu acho que o nosso principal desafio foi fazer as pessoas entenderem que a gente está falando de espiritismo. A gente está falando de Kardec, da reencarnação, a gente está falando da vida após a morte, e ela continua ali. É por isso que a gente quer estar aqui tentando melhorar para as próximas, né? A nossa intenção é ser melhor agora. Não adianta ser melhor amanhã, não. É ser melhor agora, né? Então, isso é espiritismo. Vivo, real, de verdade. É aquele que modifica o que a gente pensa. Aquele que tira a gente da zona de conforto para a gente ser melhor. Então, esse é o nosso maior intuito. E é difícil para algumas pessoas entenderem isso, né? Então, a gente teve algumas dificuldades. Não posso dizer empecilhos, porque o trabalho ele não é nosso, né? Não é tia Ana, não é tia Jace, não é tio Vitor. Ele não é um trabalho de pessoas, não tem nome. Ele é um trabalho de mudança, de transformação. Então, ele por si só, ele já vai andando. Ele não precisa de mim para que ele aconteça. Ele não precisa da pessoa. Ele não precisa. Ele já acontece porque é natural. Ele é natural. E a gente, quando você começava, né, e dizia assim, hoje o mundo está desse jeito. Hoje ele está desse jeito, né? Mas assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não dá pra gente ficar só recebendo as demandas e sem entender o que é que está acontecendo. A gente precisa pensar, né? E o projeto traz isso, traz esse pensamento crítico. Por que está assim? De que forma eu posso fazer? Quem eu sou? Para onde é que eu vou? Né? Então, trazer as temáticas do mundo. A gente está dentro do mundo, né? A gente está dentro do mundo e a gente precisa interagir com ele. Então, o projeto é isso, né? Quem não entendeu ainda, vamos entender. Porque é mudança, e mudança dá aquela coisa, né, na gente de desconforto, mas ele é necessário. A gente precisa acompanhar. Até o interesse das crianças mudam, né? As crianças demandaram todos os assuntos que a gente tem hoje, que a gente trata hoje. A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre o futuro, a gente fala sobre quando eles forem para a faculdade. A gente já levou as crianças para a faculdade, né? A gente já levou eles para... A gente fala do racismo, a gente fala de preconceito, a gente fala de homofobia, a gente está trazendo o que o mundo demanda na visão espírita, né? Na visão religiosa, trazendo essa mensagem de moral, mas também de instrução, de formação. Não adianta a gente conhecer, às vezes, né, o evangelho do início ao fim, se a gente não pratica nada do que está ali, né? Se a gente não conhece aquilo na prática, se a gente não está, né, a gente não liga isso às nossas práticas. Então, essa foi a nossa maior dificuldade. Mas vencida. Eu digo que é uma dificuldade vencida, porque em nenhum momento nós pensamos em desistir, né? Estamos lá, firme e forte, com o grupo, e a gente vai, porque muita gente acredita, né? E tudo que a gente, quando a gente vê, está se transformando outras pessoas, a gente vê, tem mais gente chegando. Então, essa é a nossa dificuldade, e eu acho que tudo que a gente faz, a gente passa por dificuldades, né? Por algumas coisas, mas que não desanima, não. O trabalho, ele está lá. Ele existe e ele permanece. Acho que é isso. Pessoalmente, tia Aninha, o que você aprendeu com o projeto? Isso, Maria. Até agora, né? Até agora. Todos os dias a gente aprende, mas a gente aprende que uma coisa muito importante é que a gente não faz nada sozinho. Não só tendo a minha coordenação colaborativa, mas com a família, né? A gente tem horas que a gente quer abraçar todos os problemas dessas crianças, mas se a gente não tem o apoio da família,
a gente não consegue evoluir, né? De crianças que a gente sabe que tem algumas dificuldades, que às vezes estão com seus lares com algumas dificuldades. Se a família não estiver junto conosco, pra gente fica um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente aprendeu que tudo tem um tempo, pessoalmente, né? E que quanto mais gente ajudando a construir, mais fácil fica, né? Porque a gente tinha pessoalmente aquela coisa de eu vou lá e faço, né? Eu vou lá e faço. E a gente aprendeu que não. Vamos dividir? Vamos fazer todo mundo junto? Fica mais fácil, mais leve, a gente consegue ter mais assertividade. Eu acho que isso que eu aprendi, que eu tenho aprendido com o projeto, né? Não quer dizer que eu aprendi já a lição, não. Estou aprendendo com o projeto. Perfeito. Então, já caminhando aqui para a reta final, quais os sonhos para o projeto futuro, o que é que a gente está planejando para o futuro? Eita! A gente queria uma escola. Uma escola espírita, onde a gente pudesse trazer instrução, capacitação, transformação. A gente precisa primeiro ganhar na Mega Sena, a gente tem que jogar. Porque, né, tendo um lugar já é meio caminho andado. Isso. Né? A gente tendo um lugar já é meio caminho andado, né? Não é? Oh, glória! Então, o nosso sonho é a gente poder ter tempo e condições, né, de atender essas crianças. A gente ter um apoio psicológico, né? Esse apoio psicológico, a gente ter um apoio pedagógico, né? Crianças que consigam fazer reforço. A gente ter um apoio de arte, né? Ter um ateliê. Não, ter, sei lá, um espaço só para arte, onde a gente tivesse aulas de música, né? Aulas de dança, a gente pudesse ter vários segmentos desse projeto, né? Natação, educação física e, veja, o sonho é grande, né? Tem que ser muitas Mega-Senas, né? Muitas Mega-Senas, porque uma Mega-Sena só não vai dar, não. Então, o projeto de futuro, eu acho que é o desejo de todos, é isso. Que a gente pudesse ter espaço para tudo e ter disponibilidade. Porque trabalhar para Jesus dá um trabalho. Dá um desânimo no povo. O povo começa animado, depois desanima. Mas a gente não desiste, não. Porque tia Ana, ela é insistente. Ela liga, ela chama, ela vamos, e a gente vai indo. Então, o nosso sonho era que a gente tivesse espaço, né? Condições e não é só a parte financeira, né? Mas a parte das pessoas também, né? Que as pessoas pudessem olhar esse trabalho como algo assim essencial nas suas vidas. Não é na vida das crianças, não, é nas suas vidas. E aí elas poderem dizer assim, eu estou aqui porque é importante para mim, não pensando na criança, né, quem está, mas para mim. E aí a gente teria mais gente, a gente teria mais braços, a gente teria mais condições de fazer o que a nossa mente fica borbulhando, né? Eu acho que o nosso sonho é esse. Pequeno, né? Como que outras casas espíritas poderiam se inspirar na nossa iniciativa? Eu acho que toda casa espírita vai ter como é que se diz, suas próprias dificuldades, né? Com certeza a maioria, né, das casas que tem evangelização infantil, eles normalmente existem os filhos dos trabalhadores que participam da evangelização, mas normalmente é da comunidade carente, né? Que faz essa evangelização infantil. Então, se inspirar eles verem a necessidade de contribuir mais, né? Porque a gente trazer só, às vezes, uma historinha, trazer o lanche, é importante, mas a gente saber que a gente pode fazer mais pela vida daquelas crianças. Eu posso contribuir né? Às vezes a gente tem tem médicos, né, na instituição, às vezes a gente tem professores. Então, aproveitar esse pessoal, esse potencial e poder fazer mais por essas crianças. Então, o nosso projeto, ele é o intuito
dessa parte novamente colaborativa, é que todos se envolvam, né, nessa transformação. Então eu acho que as outras casas espíritas, elas podem conhecer, né, a nossa ideia, conhecer o nosso projeto e ver de que forma que ele pode ajudar dentro da sua casa, dentro da sua realidade. Porque não é a mesma realidade do nosso, né? Cada um vai ter... Qual o propósito? O que é que você deseja com isso? Então, eles vão adaptar de acordo com essas ideias, né? O que é que eles querem? Não, eu prefiro continuar assim, porque a gente não tem muito, a gente não consegue ir mais do que isso. Beleza. Mas eu tenho condições de fazer diferente, eu tenho condições de contribuir mais com essa sociedade, por que não? Né? Eu acho que é possível, dentro das instituições espíritas ou dentro de qualquer instituição religiosa, não é só o espiritismo, né? Outras religiões, elas podem conhecer um pouco de nós e poder, de fato, levar isso para dentro da sua casa, né? Fazer com que as crianças participem, trazer isso, fazer os encontros prazerosos, que elas tenham vontade de estar ali, né? Porque o jovem hoje perde o interesse muito rápido, né? Tudo está em grande mudança, então eles perdem o interesse muito rápido. Se a gente não acompanhar, eles vão deixar a gente. E a gente não vai conseguir ajudar eles. Se eles não chegarem, a gente não ajuda. Então, é essa consciência. O nosso projeto é estar se renovando junto com eles, com o mundo, se atualizando, né, para que a gente possa conseguir chegar nesse público. Eu acho que todos conseguem, de acordo com as suas necessidades, de acordo com sua realidade, levar isso para qualquer instituição religiosa. Realmente, qualquer instituição religiosa. Tanto que religiosa, católica, evangélica, exatamente, budista, não sei se budista. E até filantrópica, qualquer pessoa que queira fazer a diferença, fazer o bem, transformar a vida das pessoas, isso é o maior objetivo do projeto. Perfeito. Eu acho que deu para as pessoas perceberem, né? Qualquer coisa, vocês perguntem entre o Vitor, que ele vai responder. Deu para entender bem o que é o projeto, né? Como funciona. Então, qualquer pessoa que você tiver interesse, você ficou curioso para saber como é, ver com seus próprios olhos, vocês podem visitar a casa, né? Fica enfim, o endereço está sempre na descrição do vídeo. E vocês podem, o projeto acontece aos sábados, de 2 horas até 4 horas. E é isso, né? Vocês... Tem o link, né, do projeto, das reuniões da gente vai estar aqui. Eu vou tentar deixar bem bonitinho pra gente... eu acho que as pessoas, todo mundo já leu, já tem acesso a Eu não sei se todos já leram, não. Mas eu acho que... Eu até gostaria de ter acesso a esse material pra gente compartilhar. Eu vou disponibilizar aqui o link bonitinho para todo mundo ter acesso. E eu acho que é isso, Aninha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tiana fala demais. Não, tá. Mas... muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, tá certo? Eu tenho certeza que o pessoal gostou, né? Todo mundo gostou. Então, eu acho que é isso. Pode encerrar aqui. Vocês aproveitem, né? Você gostou do vídeo, deixa o like, não? Isso, por favor, né? Deixa o likezinho ali. E também se inscreve se você não for inscrito e compartilha com todo mundo. Manda aí pra todo mundo se você quiser. E também, eu sempre peço, né? Sempre não, às vezes eu esqueço de pedir, né? Eu tenho que pedir, né? Porque você deixa no comentário aí temas pra gente abordar. Boa. E outras coisas de curiosidade, vocês querem saber dos outros trabalhos da casa, né? Sim. Inclusive, é uma boa ideia, né? Falar com os seus coordenadores, né? Sim. Tem a campanha do quilo, né? A gente tem a visita amiga. A gente tem tantos trabalhos, né? Que tem os estudos também, né? Então, eu acho que tem a curiosidade também da área mediúnica, de repente, né? Isso aí deve ter um chover de perguntas. Eu acho que tem bastante ideia aqui pra gente explorar e conversar com os convidados sobre essas coisas. Então, é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado. E você, né? A gente fica no próximo episódio. Semana que vem, o próximo episódio vai ser sobre
Ah, e vai dar continuidade à história do Espiritismo, né? Que Que bom. a gente terminou a primeira parte, isso, viu? Todo mundo, que a gente dividiu em 3 partes na história do Espiritismo. A gente terminou a primeira parte, que é a parte com Kardec, né? Que a gente começa lá desde a história do espiritualismo até o desencarne de Kardec. Essa é a primeira parte, e aí a gente vai explorar agora, vai viajar o mundo para conhecer o espiritismo, a espiritualidade no mundo todo. Que massa, muito bom. Tá, isso vai ser a segunda parte, a gente vai começar semana que vem. Que bom, que bom. Então é isso, tá? Tchau. Até mais.